Há um instante que muda tudo, e quase ninguém percebe. Um tipo de incêndio silencioso que começa dentro, não fora. É o momento em que o corpo reage antes que a consciência acorde, em que a mente se estreita como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. A maioria chama isso de impulso, mas para quem observa de perto, é algo maior. É o ponto exato em que perdemos o controle sem perceber que já não estávamos segurando nada. O impulso nasce quente, rápido, urgente. Vem disfarçado de necessidade, de justiça, de defesa. Basta um comentário atravessado, um olhar mal interpretado, uma notificação que chega na hora errada. O ritmo do coração muda, o corpo se arma, e algo dentro de nós prepara a resposta antes mesmo de sabermos do que estamos tentando nos defender. É assim que vivemos grande parte dos dias, reagindo a cada impacto, como se o mundo tivesse permissão de apertar botões que nem sabíamos que existiam. Mas há algo que poucos descobrem, algo que começa no silêncio. Não, o silêncio externo, mas aquele que nasce atrás dos pensamentos, onde o caos não entra tão facilmente. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta, pequeno, quase invisível, mas vivo. E é nele que mora a liberdade que tantos procuram nos lugares errados. Se você já sentiu o impulso comandar você, deixe o like como um gesto simbólico, não para este vídeo, mas para si mesmo, como quem reconhece que existe uma alternativa ao velho hábito de reagir. Porque antes de aprender a dominar o impulso, é preciso enxergá-lo. Antes de criar o espaço, é preciso perceber quando ele desaparece. E tudo começa nesse primeiro instante, na faísca quente que tenta virar incêndio antes que sua consciência desperte. É nesse exato ponto que a nossa jornada começa. É no instante antes da reação, que o destino muda. O impulso nasce antes de ser percebido. Surge como uma faísca rápida, quente, silenciosa, acendendo dentro da mente com a velocidade de um raio. Antes que a razão desperte, algo interno já começou a se mover. Basta um olhar atravessado, uma mensagem fora de hora, uma palavra que parece cortar mais do que deveria. O corpo tensiona, o ritmo do coração muda, o pensamento se estreita. Não porque foi escolhido, mas porque algo tentou assumir o controle no exato momento em que a consciência ainda buscava entender o que estava acontecendo. Os dias são cheios de gatilhos discretos, pequenos choques que ocorrem sem aviso. O barulho no trânsito, a interrupção inesperada, a notificação que chega no dinheiro. Pior instante. Cada um deles tenta empurrar a mente para o velho hábito do automatismo, onde a reação vem primeiro e a compreensão vem depois. O mundo parece competir para capturar a atenção, e frequentemente consegue. O impulso irrompe como uma torrente, pronto para se transformar em palavra dura, em gesto precipitado, em resposta que ultrapassa o necessário. A neurociência descreve esse movimento com clareza. O cérebro não gosta do espaço entre o estímulo e a resposta. Ele tenta preenchê-lo, com ação, com defesa, com pressa. Mas é justamente nesse espaço, invisível para a maioria, que repousa a sutil possibilidade de liberdade. Muitas vezes, esse intervalo é engolido pelo ego, pela urgência emocional, pela necessidade de provar, responder, se proteger. O impulso se apresenta como se fosse verdade absoluta, quando na verdade é apenas energia tentando passar antes de ser vista. Quando alguém vive reagindo, passa a existir em modo automático. A mente se torna como uma casa aberta ao vento. Tudo entra, tudo bagunça, nada permanece em seu lugar. Cada gatilho vira ameaça, cada reação vira contra-ataque. Há movimento constante, mas não há escolha. E é nesse reflexo contínuo que o arrependimento se instala, porque a pessoa reage sem estar presente no ato, e só depois percebe que não participou da própria decisão. Mas algo diferente acontece quando a consciência ilumina esse primeiro instante. Quando o impulso surge e encontra não uma porta aberta, mas um olhar atento. Nesse pequeno momento quase imperceptível, o domínio começa. Percebe-se que nem todo estímulo exige resposta, que há um intervalo entre sentir e agir, e que esse intervalo pode mudar o rumo de uma conversa, de um dia,
de uma vida inteira. O impulso deixa de ser comando, torna-se convite. E convites podem ser aceitos ou ignorados. Se esse movimento interno já tomou conta de você alguma vez, deixe o like como um compromisso silencioso com o seu próprio autocontrole. Não por hábito, mas como reconhecimento de que ainda existe escolha no meio do caos. Porque tudo começa aqui, no instante em que a faísca tenta virar incêndio e você decide observá-la antes que se espalhe. É no instante antes da reação que o destino muda. Há um instante quase imperceptível entre o que acontece e o que fazemos. Um intervalo tão breve que muitos atravessam a vida inteira sem notar sua existência. Ainda assim, é nele que a liberdade começa. Nesse espaço microscópico entre o estímulo e a resposta, existe uma pausa silenciosa, frágil e poderosa ao mesmo tempo, capaz de mudar o rumo de qualquer situação. Quem não percebe esse intervalo reage sem escolher. Quem o enxerga deixa de ser arrastado e passa a conduzir. A neurociência descreve esse fenômeno com precisão. Quando um impacto emocional chega, a primeira parte do cérebro a responder é a mais antiga, a que age por defesa. Ela faz o corpo endurecer, a voz se elevar, o pensamento se estreitar. Mas logo depois surge outra possibilidade, a de ativar a parte que observa, interpreta e escolhe. O espaço entre essas duas camadas é a pausa. Ela não é passividade, mas decisão. É o momento em que o fogo perde intensidade e a reação deixa de ser automática para se transformar em escolha consciente. A pausa não exige força bruta. Ela nasce de uma presença tranquila o suficiente para não correr atrás de cada faísca emocional. É o instante em que o olhar interno se volta para si mesmo e pergunta, sem pressa: isso realmente precisa de mim? Agora, muitas vezes a resposta é clara. O que parecia grande se mostra pequeno. O que parecia urgente se revela apenas barulho. Quando a mente desacelera, a realidade se reorganiza. Aquilo que o impulso apresentava como inevitável aparece, enfim, em sua verdadeira forma. Apenas um reflexo emocional, não uma ordem. Epicteto lembrava que a verdadeira liberdade não é controlar o mundo, mas controlar as respostas. E é isso que a pausa oferece. A lembrança de que nem toda provocação é um chamado à batalha. O trânsito é só trânsito. A mensagem atravessada é apenas texto. A expressão do outro pertence ao outro. Em vez de invasão, o mundo volta a ser cenário. E o homem encontra nesse cenário espaço para respirar antes de agir. Quando a pausa acontece, algo dentro se realinha. O corpo relaxa antes que a tensão se complete. A mente observa antes de se defender. O ego, acostumado à velocidade, perde o privilégio de decidir sozinho. A pausa desarma o que havia se armado, tanto fora quanto dentro. É como se a vida perguntasse naquele momento breve: quer continuar no automático ou quer escolher o próprio caminho? E essa escolha, embora pequena, carrega um poder imenso. Existe uma beleza discreta nesse instante, uma serenidade que não precisa ser vista para ser real. É o momento em que o homem percebe que pode caminhar com leveza, mesmo quando o caos tenta arrastá-lo, que pode responder com clareza, mesmo quando a urgência tenta prendê-lo ao hábito. É nesse silêncio interno que o autodomínio nasce, não no esforço da força, mas na lucidez do discernimento. A pausa não apaga o fogo, mas impede que ele encontre combustível. E quando o homem aprende a pausar, descobre que nem todo fogo precisa ser alimentado. Há reações que parecem pequenas demais para merecer atenção. Uma palavra atravessada, um olhar torto, uma notificação que chega no pior momento. Coisas simples, quase banais. Mas, quando a mente está condicionada à reatividade, qualquer faísca é suficiente para acender um incêndio. O impulso surge rápido, quente, decidido a não ser ignorado. E antes que a consciência alcance o que está acontecendo, a resposta já foi disparada. O tom já subiu, a tensão já começou, o jogo já está em andamento. O gesto mínimo se desdobra em cadeia, como peças de dominó que caem uma após a outra, cada uma carregando mais peso do que a anterior. É dessa forma que discussões ganham corpo, não pela relevância do tema, mas pelo impulso de revidar.
Uma frase se torna confronto. O confronto vira desgaste. O desgaste se transforma em arrependimento. A pressa emocional rouba o senso de proporção. Tudo parece urgente demais, intenso demais, pessoal demais. E o ego, que vive de pequenas guerras, celebra cada centelha que se transforma em chama. Ele gosta do conflito, da disputa veloz, da sensação de estar defendendo algo importante. E quando não há batalha suficiente, ele inventa. O ego tem um vício profundo, o vício de se proteger. Ele quer responder antes de compreender, quer provar antes de respirar, quer vencer antes mesmo de saber do que se trata. Cada reação impulsiva é alimento para esse mecanismo faminto, que retorna sempre pedindo mais. A reatividade se torna hábito, e o hábito passa a moldar a identidade. O homem acredita que está se defendendo do mundo, quando na verdade luta contra o próprio medo, disfarçado de bravura. O mais surpreendente é que a reatividade raramente nasce do presente. Muitas vezes é apenas o eco de emoções antigas que nunca foram observadas. Uma crítica de hoje acende a dor de ontem. Um comentário comum ativa memórias que deveriam ter descansado. A mente não reage ao fato, reage ao que o fato desperta. E quando o ego assume o comando, transforma cada situação em combate. Não porque o momento exige, mas porque a sombra interna grita mais alto do que a realidade. Por isso, uma única reação impensada pode carregar tanta força. Não é o gesto atual que provoca o tumulto, mas tudo o que ele puxa consigo. Inseguranças guardadas, histórias mal resolvidas, medos silenciosos esperando oportunidade para emergir. A reatividade é apenas a superfície. A profundidade está no que ainda não foi compreendido. E, quando o homem ignora essa profundidade, é levado pela correnteza sem entender como foi parar tão longe da sua própria calma. Mas há um instante que muda tudo. Um momento em que a consciência percebe que a resposta não é contra o outro, é contra o próprio ego. É como se uma luz suave atravessasse o caos e revelasse a verdadeira origem do impulso. Nesse exato ponto, algo desarma por dentro. A discussão perde significado. O insulto perde peso. A urgência desaparece. O ego, acostumado a comandar o espetáculo, se vê sozinho no palco e tenta criar novos motivos para continuar. Porque, quando não é atendido, muda de tática. E é nesse silêncio repentino, quando o ego vacila, que a liberdade começa a aparecer. Há um instante sutil em que o impulso deixa de ser apenas uma reação automática e começa a ganhar a forma de um desejo mais profundo. O desejo do ego de vencer. O ego não quer apenas responder, quer dar o último golpe, definir a narrativa, confirmar sua importância. Para ele, silêncio é ameaça. Porque onde há silêncio, não há plateia, não há justificativa, não há palco. Há apenas a realidade crua do que se é, e o ego não sabe existir sem adornos. É por isso que ele pressiona, empurra a mente com urgência, sopra interpretações infladas, fabrica argumentos imediatos, cria histórias que parecem reais por um breve instante. Ele diz que se calar é perder, que não responder é aceitar desrespeito, que a última palavra é sinônimo de força, e ao fazer isso, revela sua verdadeira natureza. Ele não está tentando proteger o homem, está tentando proteger a si mesmo. Quanto mais o ego grita, mais expõe sua fragilidade. A urgência que impõe é o reflexo direto do medo. Medo de ser ignorado, de não ser reconhecido, de não ter valor. O homem que reage para se defender acredita estar se protegendo do mundo, quando na verdade está obedecendo às instruções de uma parte sua que teme ser esquecida. Por isso, tantos conflitos retornam sempre ao mesmo ponto. O ego não busca resolução, busca alimento. Ele quer movimento, quer drama, quer combustível emocional. Mas surge uma virada quando a consciência começa a observar esse mecanismo em ação. O impulso deixa de ser invisível. A pressa, antes automática, passa a ser vista como aquilo que realmente é, uma tentativa desesperada do ego de evitar o silêncio. E quando a mente reconhece isso, nasce uma força inesperada.
a força de não ceder, a força de não reagir, a força de ficar onde está, mesmo quando algo interno pede que avance. No início, esse silêncio parece estranho, uma ausência desconfortável, quase como se algo tivesse sido perdido, mas aos poucos a sensação muda. O que antes parecia fraqueza se revela lucidez. O homem percebe que nada desmorona quando escolhe não reagir, que nenhuma dignidade é retirada, que nenhuma injustiça interna realmente acontece. A calma não tira valor, ela revela. E nesse revelar, surge um domínio que não depende da aprovação de ninguém. O ego, ao notar que suas provocações não produzem resposta, tenta outras estratégias. Ele inventa novas histórias para reacender o conflito. Sussurra que houve afronta, sugere que houve desrespeito, implora por um gesto que o mantenha vivo. Mas, quanto mais a consciência observa, mais evidente se torna o teatro. A pausa expõe os truques. A serenidade revela o exagero. E o que antes parecia urgente se transforma em ruído distante. É então que se compreende algo simples e profundo. O silêncio que o ego teme é o mesmo silêncio que a consciência precisa. Quando a mente finalmente percebe que não precisa responder a tudo, um novo horizonte começa a se abrir. Surge a sensação de que existe uma linha, simples mas decisiva, separando o que depende do homem daquilo que nunca estará sob seu controle. Essa percepção, aparentemente discreta, tem a força de reorganizar toda a vida interior. É nesse momento que o ensinamento de Epicteto atravessa a névoa como um raio de lucidez. Sua sabedoria não é abstrata, é prática, direta, quase um mapa para quem está cansado de ser arrastado pelo próprio impulso. Ele lembrava que a verdadeira liberdade nasce quando o homem distingue com clareza o que pertence ao seu domínio e o que pertence ao mundo. Ao reconhecer essa distinção, algo profundo se transforma. O impulso, antes quente e urgente, começa a perder autoridade. O homem percebe que reagir ao que não está em suas mãos é oferecer o próprio poder àquilo que não pode controlar. E é exatamente isso que acontece quando respondemos no calor emocional, quando nos deixamos conduzir por opiniões, olhares ou expectativas alheias. Muitas das reações que julgamos inevitáveis nascem da tentativa de alterar o que nunca foi nosso para mudar. Esse esforço, quando repetido, se converte em frustração, desgaste e ressentimento, como correr atrás do vento. Epicteto chamava essa condição de escravidão emocional, viver preso à ilusão de controle, lutando contra o inevitável enquanto se ignora o que realmente importa. Ele recordava com uma firmeza silenciosa que nada do que existe fora, palavras, circunstâncias, imprevistos, está completamente sob nosso domínio. Mas a forma como interpretamos e respondemos a essas coisas, isso sim é nosso. Quando essa verdade se instala, o peso carregado se desfaz como poeira antiga. O homem percebe que seu poder não está no mundo, mas na postura que escolhe diante dele. É nesse ponto que o impulso, tão acostumado a mandar, passa a se curvar à consciência. O impulso quer moldar o exterior. A consciência aprende a moldar apenas o interior. E esse contraste revela algo essencial. O mundo pode se agitar, mas a mente não precisa acompanhá-lo. O outro pode provocar, mas isso não obriga ninguém a se perder. A vida pode mudar, mas existe um centro interno que permanece intacto. Essa compreensão não é um conceito bonito, é transformação real. Quando o homem entende o que realmente depende dele, o caos se reorganiza. A reação perde sentido. A serenidade se torna uma escolha possível. Nesse instante, muitos sentem a virada interior que separa uma vida reativa de uma vida consciente. Porque distinguir entre o que é seu e o que não é, abre espaço para uma liberdade que não pode ser tirada por ninguém. A liberdade de não carregar pesos alheios. A liberdade de não reagir a estímulos que não lhe pertencem. A liberdade de caminhar leve mesmo em dias pesados. Se este insight encontrou um lugar dentro de você, se essa distinção abriu espaço para um novo modo de estar no mundo, inscreva-se e continue essa jornada de lucidez e autodomínio.
Porque quando o homem separa o que depende dele do que não depende, tudo fica surpreendentemente simples. A mente humana, quando deixada solta, corre como um animal assustado, reagindo a cada ruído, interpretando cada estímulo como ameaça. Mas quando treinada, ela se transforma em algo totalmente diferente. Um guardião silencioso, atento, firme, capaz de perceber o impulso antes que ele se torne reação. É essa imagem, a da vigilância interior, que revela a verdadeira natureza do autocontrole. Não como repressão, não como rigidez, mas como presença lúcida. Um estado em que o homem ocupa um ponto elevado dentro de si, um mirante interno, de onde consegue enxergar a tempestade sem ser arrastado por ela. Nesse lugar, o movimento automático perde domínio. O homem se torna o sentinela que percebe o início de tudo, o calor que sobe, a contração súbita, o pensamento veloz que tenta se transformar em gesto. Mas, em vez de obedecer, apenas observa. E observar é a primeira forma de liberdade. O impulso depende da velocidade para existir. Ele vive de urgência. Quando é visto, hesita. Quando é iluminado, enfraquece. A atenção consciente é a primeira ruptura no ciclo da reatividade. A mente, como guardiã, não luta contra. O impulso não tenta esmagá-lo nem silenciá-lo. Ela o ilumina. E aquilo que é iluminado deixa de comandar. Esse simples gesto muda a relação com o próprio corpo. O coração acelera, mas o homem já não precisa correr atrás disso. A voz interna provoca, mas ele já não precisa responder. Surge um silêncio que cresce como um campo aberto dentro do peito, um espaço onde a escolha finalmente respira. Ali, percebe-se uma diferença essencial. O corpo quer reagir, mas a consciência não quer segui-lo. E é dessa diferença que nasce o autodomínio. Com o guardião interior desperto, padrões começam a se revelar. Certos impulsos surgem sempre nos mesmos lugares, na pressa, na crítica, no orgulho ferido, no medo antigo que insiste em retornar. Certas palavras acionam respostas repetidas, como botões apertados sem consciência. Perceber esses padrões não cria culpa, não gera julgamento, apenas revela. E o que é revelado perde força. A sombra deixa de controlar quando é vista claramente. Essa prática parece pequena, mas muda tudo, porque a mente deixa de ser empurrada pelo mundo e passa a se mover por conta própria. Torna-se firme como uma pedra no meio da correnteza. O barulho externo continua, mas algo interno se organiza. O homem percebe que já não precisa acompanhar o ritmo do caos, porque pode criar seu próprio ritmo. A calmaria que nasce disso não é apatia, é força. Uma força silenciosa, profunda, que impede o corpo de obedecer ao primeiro sinal de tumulto. A neurociência chama esse estado de metaconsciência, a habilidade de observar o próprio pensamento enquanto ele acontece. Os antigos filósofos chamavam de atenção à alma. O nome importa pouco, o efeito é o mesmo, clareza. E com clareza nasce espaço. O impulso, antes imenso, se revela pequeno, antes determinante, agora passageiro. Surge a compreensão simples e transformadora. O homem não é o impulso, é aquele que o vê. E é nesse ponto de virada que tudo muda. Quando a mente aprende a observar, o corpo deixa de obedecer ao impulso. Há momentos em que o impulso parece inevitável, como se surgisse de um lugar tão profundo que o corpo apenas obedecesse. Mas sempre existe um espaço, pequeno, discreto, quase escondido, onde o homem pode entrar antes que a reação aconteça. Esse espaço não pertence ao mundo externo, é um território interno, a fresta silenciosa que separa o estímulo da resposta. E, dentro dessa fresta, nascem as práticas que moldam a pausa interna. A primeira delas é simples, mas transforma tudo. Nomear o que se sente, não para controlar a emoção, mas para reconhecê-la. Quando a emoção recebe um nome, surge uma distância natural entre sentir e agir. A raiva deixa de ser ordem e se torna percepção. A ansiedade deixa de correr e começa a respirar. O medo deixa de comandar e vira sinal. Nomear ilumina.
e aquilo que é iluminado perde o domínio. O impulso, visto claramente, encolhe como uma sombra diante da manhã. A segunda prática é retornar ao próprio centro antes de decidir. Não é uma técnica explícita, não é ritual. É a sensação íntima de recuar um passo por dentro, permitindo que o corpo recupere o ritmo natural. Nesse recuo interno, tudo desacelera. A urgência perde autoridade. O mundo, que parecia enorme, volta ao seu tamanho real. A pausa transforma o tumulto emocional em algo observável, quase como um clima que se contempla pela janela, presente, mas não invasivo. A terceira prática é observar o impulso como energia passageira. Toda emoção tem um ciclo próprio. Nasce, cresce e se desfaz. Mas quando alimentada por narrativas internas, ela tenta se prolongar. Quando não é alimentada, simplesmente passa. O impulso se parece com uma onda, intensa no início, mas sempre destinada a quebrar. O problema surge quando o homem acredita que é a onda, quando percebe a si mesmo como o movimento, e não como aquele que observa o movimento. No instante em que essa distinção aparece, a identidade se desprende. A onda passa, ele permanece. Essas três práticas têm um ponto em comum: criam espaço. E é nesse espaço que o domínio nasce. Não é força bruta, não é controle severo, não é sufocamento emocional. É suavidade consciente. É descobrir que existe uma sala silenciosa dentro da mente onde tudo pode ser visto sem pressa. Quando o homem entra nessa sala, as decisões deixam de ser impulsos automáticos e se transformam em escolhas. A vida deixa de ser reação e começa a ganhar direção. Com o tempo, esse espaço interno cresce. O que antes era um intervalo quase invisível se torna um território amplo, respirável. O impulso ainda aparece, mas já não comanda. Tenta dominar, mas encontra firmeza. As palavras que antes escapavam sem filtro, agora encontram portas fechadas. A energia que antes explodia se dispersa como vento batendo em rocha. A mente aprende que nem toda emoção precisa se transformar em gesto. Nem todo gatilho merece resposta. Nem todo movimento precisa ser seguido. A sensação que nasce disso é leveza, é autonomia, é a percepção profunda de que o homem não é escravo do que sente. Ele tem alternativas, caminhos internos, escolhas silenciosas que o aproximam da lucidez. É uma revolução íntima, discreta, mas poderosa. E no fim, a verdade se impõe com clareza tranquila. O impulso perde força quando encontra consciência. A vida cotidiana está repleta de momentos que parecem pequenos, mas que carregam dentro de si o potencial do caos. Uma frase atravessada, um comentário maldoso, o trânsito que se arrasta como se zombasse da pressa humana. O atraso que desmonta planos, a expectativa que não se cumpre. Cada um desses cenários apresenta a mesma armadilha, a pressa interna de reagir. A mente quer acelerar, quer se defender, quer ter razão, quer afirmar território. É o caos tentando puxar o homem para dentro de sua velocidade. Mas a serenidade não nasce quando o caos desaparece. Ela surge quando o homem aprende a não ser arrastado por ele. Existe um ponto dentro da consciência onde o barulho não chega, um ponto que permanece, intacto mesmo quando tudo ao redor se desorganiza. Esse ponto é a pausa já conquistada, agora posta à prova na realidade. Ele não representa fuga nem apatia, mas maturidade, a capacidade de estar no mundo sem permitir que o mundo determine o ritmo interno. Quando alguém lança palavras duras, a reação automática é revidar. Porém, a consciência treinada enxerga algo que o impulso não vê. A provocação raramente tem relação com quem a recebe. É apenas o eco de uma tempestade que começou em outro lugar. Ao perceber isso, a resposta muda. Em vez de alimentar a escalada, o homem permite que a energia se dissipe. É um desvio suave, quase imperceptível, mas que impede o nascimento de um conflito inteiro. No trânsito, a serenidade ganha outra forma. Enquanto todos buzinam, aceleram, reclamam, alguém percebe que nenhuma dessas reações altera a realidade. O carro continua parado, a fila continua longa. O tempo segue indiferente à irritação humana. Quando o homem aceita o que não pode mover, ele se move por dentro. E nesse gesto simples, minutos que seriam perdidos
se transformam em minutos vividos com presença. O caos externo perde a força de definir o clima interno. Diante de expectativas frustradas, a serenidade revela um de seus rostos mais profundos. Quando algo não acontece como planejado, o ego logo protesta, tentando convencer o homem de que perdeu algo indispensável. Mas a maturidade reconhece um padrão eterno. O mundo raramente segue o roteiro idealizado. Quando o homem deixa de insistir que a vida acompanhe seu compasso, ele descobre o ritmo natural das coisas. Mais lento, mais orgânico, menos ansioso. E é exatamente nesse ritmo que a paz se instala. A serenidade é também uma forma de ver. Ela revela nuances que a pressa não permite enxergar, intenções escondidas, emoções subjacentes, padrões que se repetem, verdades que só aparecem quando o barulho se cala. Não se trata de frieza, mas de lucidez. É perceber que o caos externo não precisa ser combatido, precisa ser compreendido. A compreensão dissolve farpas invisíveis e reorganiza a percepção do momento presente. E então, algo inesperado acontece. A serenidade não muda apenas a mente, muda o ambiente. Quando alguém sustenta o próprio ritmo, os outros acabam ajustando o deles. O espaço ao redor perde agressividade porque não encontra resistência. É como se o silêncio interior criasse um campo de estabilidade, um solo firme onde o caos não consegue fincar raízes. A energia que antes se multiplicava encontra limites, e o mundo por um instante respira junto. No fundo, dominar o próprio ritmo não é rigidez, nem controle absoluto. É a recusa a emprestar a própria paz aos movimentos precipitados do mundo. É caminhar entre pressas sem permitir que a pressa ocupe o coração. É permanecer inteiro enquanto tudo ao redor tenta acelerar. E quando essa compreensão amadurece, a verdade se revela com clareza tranquila. Quando você domina o ritmo, descobre que o mundo tenta correr mais do que precisa. Há um território interno onde emoção e filosofia se encontram, um lugar silencioso em que a liberdade revela sua verdadeira natureza. Durante grande parte da vida, acredita-se que liberdade é agir, responder rapidamente, marcar presença com intensidade. Mas, ao olhar mais fundo, percebe-se que a verdadeira liberdade não está na ação automática, está na capacidade de não reagir. Essa descoberta desloca o homem do plano cotidiano para a compreensão mais íntima de si mesmo. Por muitos anos, reatividade é confundida com força. Responder no mesmo instante parece coragem. Levantar a voz parece autoridade. Revidar parece dignidade. Mas, quando esses movimentos são observados com calma, surge uma revelação desconfortável. A reação não nasce do poder, nasce do medo. Medo de parecer fraco, medo de perder controle, medo de não ser visto. O impulso que parece tão firme é, na verdade, apenas a ponta visível de um fio puxado por fora. E quem se move por fios não é livre. O silêncio, tantas vezes, interpretado como rendição, é uma das formas mais profundas de força interior. Permanecer em silêncio quando toda a energia pede resposta exige maturidade, exige presença, exige confiança no próprio valor. É uma firmeza que não precisa ser exibida para existir. A grandeza em não se defender de tudo. A sabedoria em abandonar batalhas que não levam a lugar algum. A liberdade em não se sentir obrigado a reagir a cada provocação que surge. Imagine um instante de injustiça, de provocação, de ataque súbito. Aqueles momentos que inflamam a mente como pólvora. O impulso aparece rápido, ardente, exigindo movimento. Mas algo novo acontece quando a consciência está desperta. O homem percebe que o impulso não é um comando, é apenas um reflexo. E ao reconhecer isso, algo se transforma por dentro. Ele não precisa obedecer. Pode deixar que a onda se forme, alcance o pico e quebre sem que ele se mova. Pela primeira vez, ele não é levado. Pela primeira vez, ele escolhe. A força emocional, deste ponto, revela uma verdade essencial. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é não ser escravizado pelo que se sente. É permitir que a emoção exista sem transformá-la em gesto. É sustentar a calma enquanto o velho padrão tenta assumir o controle.
É um ato de rebeldia silenciosa contra anos de condicionamento, contra a narrativa interna que dizia que reagir era necessário para sobreviver. É aqui que o homem deixa de ser marionete do caos e passa a ser autor da própria presença. E, nesse momento simbólico da jornada, surge um convite que não pede nada além de sinceridade interior. Se essa verdade te tocou, escreva nos comentários. Eu escolho a calma antes do impulso. A compreensão final se aproxima como uma brisa que assenta a poeira do caminho. A liberdade de não reagir não é uma técnica, é uma forma de existir. É caminhar pelo mundo sem ser arrastado por cada vento, cada barulho, cada sombra emocional. É uma serenidade que não depende do silêncio externo, porque nasce de um silêncio construído por dentro. Um silêncio que se torna força, clareza e direção. E quando essa verdade amadurece, o sentido profundo deste tópico se ilumina. O silêncio se torna liberdade quando você percebe que a reação nunca foi obrigatória. O caminho da serenidade nunca se revela em um único momento grandioso. Ele se constrói lentamente, na soma silenciosa das pequenas pausas que o homem aprende a fazer ao longo da vida. Cada vez que ele recusa o impulso, que observa antes de agir, que escolhe permanecer presente mesmo diante do caos. Cada uma dessas decisões molda sua consciência como a água que, aos poucos, redesenha a pedra. Surge, então, a imagem de alguém que atravessou turbulências sem se tornar parte delas. Alguém que reconhece a diferença entre o que o toca e o que apenas tenta arrastá-lo. Ele não é imune às tempestades, mas descobriu algo que transforma toda a experiência humana. A reação nunca foi inevitável. Ele pode escolher, ele pode ver, ele pode permanecer, firme como uma pedra antiga que observa o vento passar. Com o tempo, essa prática deixa de ser esforço e se torna natureza. No início, conter o impulso parece difícil. O ego pressiona, o gatilho acende, o corpo quer responder. Mas, com a repetição, algo muda. A mente aprende a respirar antes de correr, a perceber antes de julgar, a observar antes de se lançar no velho hábito da reatividade. O que antes era velocidade se transforma em lucidez. O que antes era defesa automática se torna presença, consciente. E aos poucos, o homem percebe que sua força verdadeira nunca esteve na rapidez da resposta, mas na clareza tranquila que surge quando ele não se deixa arrastar. A maturidade desse estado revela que o autodomínio não é rigidez, mas flexibilidade consciente. É uma força que não precisa se exibir, porque não luta para vencer, luta para permanecer íntegra. O homem que domina a si mesmo descobre que a vida não precisa ser um campo de batalha constante. Ele percebe que muitas das urgências que o consumiam eram apenas ruídos, que muitas discussões eram apenas vaidades disfarçadas, que muitas reações eram apenas medos fantasiados de importância. E, ao deixar de gastar energia com aquilo que não lhe pertence, passa a colocá-la onde realmente importa. Nesse movimento discreto, mas profundo, ele se torna autor do próprio destino. Quando essa lucidez se aprofunda, ele percebe algo essencial. O autodomínio não muda o mundo, muda a forma como ele caminha por ele. O trânsito continua o mesmo. A palavra atravessada continua existindo. A injustiça não desaparece. O caos não se dissolve. Mas agora existe uma distância entre o estímulo e a resposta. Uma distância construída com disciplina, atenção e silêncio. E essa distância se torna liberdade, torna-se proteção, torna-se um poder invisível, mas presente em cada gesto. No ápice filosófico deste processo, revela-se a verdade mais profunda. O domínio que permanece não é o domínio sobre as circunstâncias, mas sobre si mesmo. É uma serenidade que não depende de humor, de clima ou de condições externas. Uma serenidade que nasce da consciência, que observa sem se prender, que sente sem se perder, que age sem se confundir. Ela é suave, mas profunda. É quieta, mas inabalável. É simples, e ainda assim transforma tudo o que toca. E então, quando essa caminhada interior encontra sua solidez, uma verdade discreta se torna evidente,
como um sussurro que orienta o espírito. Quando o mundo tenta te arrastar, você já sabe onde o silêncio espera por você. A jornada termina onde começou, naquele espaço silencioso onde tudo pode mudar. Depois de atravessar cada reflexão, cada pausa, cada camada de entendimento, algo se torna claro. O silêncio nunca foi ausência, sempre foi presença. Foi ele que sustentou cada escolha, cada gesto de lucidez, cada momento em que o impulso perdeu a força e a consciência assumiu o lugar que sempre lhe pertenceu. O homem que chega ao fim desse caminho não é alguém perfeito ou imune ao caos. É alguém que aprendeu a reconhecer o próprio ritmo, mesmo quando o mundo tenta acelerar tudo ao redor. Ele caminha diferente, não porque o mundo ficou mais leve, mas porque deixou de carregar o que não era seu. E assim, pouco a pouco, descobre que a liberdade não está em agir sem limites, mas em não reagir sem consciência. Se este episódio trouxe calma ao seu dia, deixe o like como um reconhecimento silencioso da serenidade que você encontrou aqui. Se alguma ideia tocou você de forma profunda, escreva nos comentários o que o silêncio te ensinou hoje. E se deseja continuar caminhando por essa trilha de lucidez e autodomínio, inscreva-se para seguir essa jornada de consciência, ritmo e presença. O silêncio não precisa de aplausos. Ele apenas precisa ser vivido. E quando você aprende a ouvi-lo, percebe que o mundo pode até tentar te arrastar, mas existe sempre um lugar dentro de você onde a paz nunca deixou de existir.